que... Começou, vai. agora foi. Olá a todos, meu nome é Pedro Augusto, faço parte do grupo 4. Hoje eu estou aqui com o Pedro Henrique. Nós somos responsáveis Nós vamos apresentar o trabalho de aletas que o professor passa para nós. O título do nosso trabalho é Transferência de calor em aletas para uma malha 2D assimétrica. Considerando que nós precisamos trabalhar com uma aleta que está envolta num cilindro, essa é a nossa ideia inicial. Pode passar. Passando aqui, só para deixar marcado também, que botaremos o link desse próprio vídeo aqui embaixo junto Isso, à capa. isso mesmo. Primeiramente, nós temos um sumário, onde clicando em cada um deles você é direcionado para a parte onde elas aparecem no trabalho. Nosso trabalho ficou um pouco longo, com 32 páginas, mas a maioria dessas páginas é basicamente código. Eu tentei diminuir colocando em 2 colunas, mas ele acaba que ocupa bastante espaço. Pode passar. Para a introdução. Bom, iniciando, o problema que nos foi passado era um problema de um corpo cilíndrico que se aquece dentro de um motor. Ele faz parte de um motor, basicamente uma engrenagem de um motor, e ela se aquece, e esse aquecimento ela é transmitido para o ar através de suas aletas, o que permite o resfriamento. Esse corpo cilíndrico ele é composto de 5 aletas circulares que passam em torno do cilindro principal. É um mecanismo basicamente denominado na parte externa e tem uma convecção forçada, que quando o ar ambiente passa forçadamente por ele, tem um escoamento do ar causando resfriamento por convecção. Esse tipo de resfriamento é comum em motores de veículos, carros e motos, caminhões também, e até alguns tipos de outros veículos. É comum, e a nossa base para isso é por causa isso eleva o coeficiente de convecção e faz com que tenha uma taxa de transferência térmica maior, né? Uma vez que a passagem do ar faz com que ele se resfrie mais rapidamente. Bom, nesse trabalho nós temos as simplificações numéricas que foram realizadas. No trabalho que o professor passou por nós, ele já estava resolvido com a simplificação, com os cálculos numéricos. O que nós fizemos basicamente foi basicamente criar a parte computacional, a parte analítica. E usando como referência os dados que o professor passou, nós compilamos um código, né? E esse código ele foi capaz de rodar para criar tanto a aleta quanto os valores necessários. Lembrando que a aleta ela não é uma aleta 2D, ela é uma aleta 2D axissimétrica. O que isso significa? Diferente de uma aleta 2D plana, que é só um quadro 2D que é colado, ela tem um eixo de simetria. Então isso se modifica em alguns momentos. Pode passar para a base teórica agora. Bom, o que eu acabei de falar foi basicamente o resumo. Podemos passar agora base teórica. Bom, a nossa base teórica ela é apresentada por esta equação, que é a equação que rege esse problema basicamente, em que nela nós temos a equação de condução de calor de Laplace, em coordenadas cilíndricas, em regime permanente sem geração interna de calor, ou seja, para esse exercício nós consideramos a geração de calor nula, e nós consideramos um regime permanente. Quando nós consideramos a quantidade térmica, que é o K, como uma constante, nós temos a simplificação dessa equação, que é dada por esta segunda equação. Essa simplificação ela demonstra tanto a simplificação térmica, e tendo o termo do meio, que é o 1 sobre 2, 1 sobre R dt sobre del que é esse termo do meio que não está elevado ao quadrado, é um dos termos mais importantes, porque esse termo ele é o diferencial de um problema cilíndrico em relação ao plano. É isso que diz que diferencia basicamente esse problema de um problema 2D plano. Esse aí seria o nosso laplaciano para um problema 2D axissimétrico.
Dando prosseguimento, nós vamos para a metodologia, em que a equação apresentada abaixo, ela é a equação que nós usamos para volumes finitos. Uma vez que nós temos o cilindro, nós criamos a malha desse cilindro, e dentro dessa malha nós colocamos vários triângulos para que, através desses triângulos, nós possamos fazer os cálculos. Esse dV, que é dado pelo volume do cilindro, ele é dado por 2πr, que é a área, vezes o dA, que seria a área da superfície dele, né? Onde o dA é dado por dr dz, que ele quer dizer que ele se movimenta tanto no eixo R quanto no eixo Z, dando a entender a axissimetria do problema. Em seguida, nós temos a equação geral, né, que é dada fazendo que é a equação geral. Em seguida, nós consideramos o N como o normal de superfície, substituindo o elemento da área de superfície da revolução. Ou seja, quando ele faz a rotação do eixo do cilindro, eu vou ficar repetindo isso várias vezes, mas ele é axissimétrico. Para que achemos essa axissimetria, nós devemos considerar que o cilindro ele está rodando, e não apenas parado plano, mas rotacionando no eixo. E quando a gente faz essas considerações, a gente tem que considerar o vetor normal, que é o N, na superfície. E quando nós fazemos as substituições, nós encontramos a seguinte equação, que é dada pela integral superfície vezes o K, del T sobre del N, vezes 2πr, que é a área, vezes ds, que é a superfície, que é igual a zero. Essa equação ela demonstra o fluxo de calor calculado nas faces do elemento plano 2D, e deve ser, portanto, pelo raio local R, e por 2π, que representa fisicamente o anel tridimensional. Quando a gente acha essa equação, nós temos o 2D plano. Quando nós inserimos o N nela, ela se torna axissimétrico. E assim nós damos continuidade indo para as condições de contorno. Para esse problema, a gente vai colocar a base da aleta, que é o R igual a R1, que está grudada no motor quente, então sua temperatura é fixa, que ou seja, a temperatura em R1 G é igual à temperatura em B. Já considerando as faces expostas, nas pontas das aletas, posteriormente nós iremos mostrar nas imagens, nas pontas e aletas e laterais da aleta, o calor que chega por condução pelo metal é igual ao calor dissipado por convecção do vento, ou seja, o calor que sai é igual ao calor que o vento recebe. Isso se traduz como o fluxo convectivo na fronteira da malha, que é dado por essa equação, que é a integral de superfície de H vezes T menos T infinito. O T infinito sendo o T do ar e o T sendo o T na superfície, vezes a área, 2πr, vezes ds. Posteriormente, nós temos o aumento da transferência de calor, que é a pergunta final que o professor estabelece para nós. Ele pergunta qual é o aumento da transferência de calor nessa aleta. Qual é o ganho térmico nisso? Então, para isso, a gente teve que calcular as duas situações. A situação 1, que é considerar que a transferência de calor sem aletas, ou seja, considerando um cilindro reto, sem vincos. Para isso, a gente considera que o Q é o fluxo de calor o calor transferido, né? Sem aletas é igual a H vezes A sem a área, né? Sem as aletas, que é igual a TB menos T infinito. TB sendo T na superfície. Eu esqueci de colocar o B na equação de cima, mas considere o mesmo. E aí, fazendo as modificações necessárias, nós encontramos que o Q100 é igual a A vezes o 2πr1 vezes o H vezes TB menos T infinito. Passando em seguida, nós temos que considerar o calor total transferido com 5 aletas, que já já agora com as aletas, é o Q total, que aqui nós temos uma observação, que ele é dado pela soma do calor dissipado por N aletas, ou seja, 5 para o nosso problema, mais o calor dissipado pelas áreas expostas sem as aletas, que são as áreas onde tem o ar. E esse Q total vai ser dado por N, que é o número de aletas, vezes o Q de cada aleta. O Q aletas é individual, é para cada uma delas, por isso multiplicado pelo N, mais o Q da parte exposta. Onde o Q da parte exposta é igual a HA, sendo a área da área exposta, TB menos T infinito. Fazendo a substituição, nós encontramos essa outra equação.
Logo, a resolução final ficaria um ΔQ, que é dado por Q total menos o Q sem, que é o Q da parte sem aletas. E assim eu passo a palavra para o meu colega Pedro. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de erro, pois considerando sistemas computacionais, a gente sempre pode ter erros como erro de interação, erro de arredondamento e erro de discretização. Para começar, falando um pouco sobre erro de interação, nesse caso, a fazer análise com o código do computador, a gente pode perceber que o erro de interação ele é zero. Assim, como o algoritmo desenvolvido utiliza operador de divisão direta por matrizes, a gente encontra uma solução exata do sistema linear. O que acontece é que o erro de iteração passa a ser zero. Agora, quando a gente fala de erro de arredondamento, a gente está falando de uma limitação física do hardware computacional. Ocorrendo porque os computadores armazenam números reais usando uma quantidade finita de bits. Fazendo os cálculos, como está aqui descrito no trabalho, achando baixar o epsilon e por meio de usando essa próxima fórmula, foi pesquisada, a gente vai encontrar que é, a matriz global de condutância e convecção é de aproximadamente 10 a terceiro, que significa que o erro acumulado é de aproximadamente 10 elevado a menos 13 Kelvin, o que se torna desprezível, dito que a gente está trabalhando numa área de engenharia. Agora aqui falando um pouco sobre o último tipo de erro de discretização, é o erro que a gente mais considera relevante no trabalho, porque é ele justamente que apresenta a diferença entre a solução exata e a equação da equação diferencial e a solução do sistema, usando o CVFM. Aqui, para a gente vai utilizar a forma do cálculo de Richardson. Ele considera três malhas para para calcular esse erro, para ter uma melhor aproximação do número propriamente dito. E aqui, fazendo uma tabela, a gente vai encontrar que quanto maior quanto maior no que o número de malhas, aqui como sendo uma malha grossa, duas bases, três finas, até um número infinito, que a gente chama de extrapolado. A gente vai encontrar que quanto aumentando maior o número, a gente vai tendo que o erro de discretização relativo, ele vai diminuindo cada vez mais até chegar a zero, como podemos ver aqui no, na tabela. Agora eu volto a palavra para o meu amigo Pedro. Bom, considerando esse código, eu vou fazer uma explicação rápida aqui do código. Nós usamos dois códigos. O primeiro código é o código que gera a malha, que vai ser a figura que vai estar no final. Ele é um código relativamente simples, ele só é um pouco complexo de fazer, porque como posso dizer, tem muitos detalhes, né? Mas ele é relativamente simples de fazer. Primeiramente, tem a parte dos parâmetros físicos, passando em seguida para a parte dos parâmetros da malha, onde a gente vai colocar o número de aletas, o número de pontos que a gente quer, os elementos, que já foi feito na primeira parte do trabalho, do trabalho 1 que a gente fez, né? Então, a gente basicamente só repetiu. Depois a gente vai montar os nós e conectividades, aí exige um pouco de código, um pouco de parte de programação. Depois nós vamos identificar as fronteiras, colocar as cores, que é relativamente fácil, sistema de matrizes, tranquilo. Depois nós temos que plotar. Aí a gente plota os cilindros, os elementos, as setas, os nomes de convecção, e por assim em diante. É um código que exige um pouco de atenção, mas é relativamente fácil de se fazer. E o segundo código, ele é o código dos cálculos que a gente fez, os cálculos numéricos que a gente fez. Ele é mais tranquilo ainda, porque basicamente o que a gente necessita fazer é colocar as fórmulas que o professor já passou para a gente. Então, a gente só precisa pegar a fórmula que o professor passou e colocar no trabalho, colocar no, no, no programa. Aí existem algumas funções que a gente tem que usar para poder fazer ele passar para número indefinido de aletas, número de pontos.
Mas tirando a parte de programaçãozinha, a gente consegue relativamente de forma tranquila, com base em princípios que autores já descobriram anteriormente. Existe, por exemplo, nesse código, eu usei muito a aplicação da convecção de Robin e a aplicação da base de cilindro de Dirichlet, que são grandes matemáticos que anteriormente já fizeram essa parte do seu trabalho, já tiveram esse negócio. Mas todo o código está comentado, caso seja necessário, para o professor poder ler e se achar aqui no código com tranquilidade. No final, ele apresenta os resultados, ele imprime os resultados no ponto 8. Nesse momento, ele vai fazer as impressões e apresenta as suas funções. E assim finaliza o código. Pode descer aí, a gente tem a imagem que ele gera quando roda o código da malha. Essa imagem, ela é uma imagem cortada, né? Então é só metade da aleta. Do outro lado, teoricamente, essa imagem, se ela fosse espelhada, seria exatamente igual, né? Mas como não era necessário, eu coloquei para o código gerar dessa forma. As setas verdes é a convecção para o ambiente. A seta vermelha é a temperatura inicial, que ele diz que a peça está a 500 Kelvin. Essa parte cinza entre as peças são a parte do gap, a parte exposta. Os pontos azuis são os nós que a gente usou para fazer os triângulos. O número de elementos, né? São 225 nós e 320 elementos que a gente criou. E aqui a gente vê a convecção, que ela é para cima, para baixo e para direita nas aletas, né? Porque para a esquerda ela não tem a convecção, já afinal de contas o calo vem de lá. E assim eu volto a palavra para o meu colega, Pedro. Agora, para o penúltimo tópico, a gente vai falar sobre os resultados e os dados quantitativos calculados, conforme está escrito na tabela 2, para uma melhor visualização. Aqui eu fiz uma tabela relacionando os parâmetros térmicos com os modelos analíticos, modelo numérico e a diferença absoluta e a diferença relativa. E como podemos ver aqui, o calor num cilindro liso, a gente teria uma diferença absoluta, uma diferença relativa, né, numericamente igual a zero. O calor dissipado pelas aletas no modelo analítico seria maior do que seria, não é maior do que calculado por um modelo numérico, tem uma diferença relativa de quase 9%. O calor nos gaps expostos não, se calcula, não se foi calculado, é a dificuldade que existe de forma analítica, porém, com o código a gente conseguiu um valor aproximado de 188,5 watts. O calor dissipado total seria no seria de aproximadamente 690 watts. No modelo numérico, usando programação em código no caso, a gente encontraria um valor de 602,3 watts, o que representa uma diferença relativa de 12,71%. E aqui, por último aqui, a gente está falando no aumento da transferência. Na transferência, teria uma diferença relativa, média relativa de aproximadamente quase 20%. Aqui eu falo também um pouco, resumindo, sobre o que eu falei agora, da análise entre as diferentes abordagens, tratamento de convecção na ponta, efeito bidimensional real, entre várias formas. Aqui vai explicar principalmente também os modelos que aplicam a condição de contorno de Robin, como já foi dito antes, que a gente utilizou os conceitos de Robin e de Dirichlet para formar os códigos. E também fala sobre um pouco sobre o comportamento dos campos térmicos numéricos, principalmente relacionados à alta condutividade térmica da liga de alumínio, 2024 T6. E agora aqui, para finalizar, aqui a gente vai falar um pouco sobre a conclusão, o que a gente conseguiu aprender com esse trabalho, o que a gente consegue analisar finalmente. A gente consegue perceber que foi permitida uma modelagem e uma análise computacional bem sucedida, sujeita a um regime, como a gente disse várias vezes aqui durante esse vídeo, axissimétrico. Juntamente, graças a uma implementação do método de volume de controle baseado em elementos finitos, o CVFM,
utilizando elementos triangulares lineares, o que se mostrou ter uma alta eficácia e ser uma ferramenta robusta para mapear fenômenos térmicos complexos que fogem desse escopo natural. A gente considerou que os objetivos foram plenamente alcançados e que a gente conseguiu aprender bastante também. Então, a gente fez também uma comparação crítica entre os resultados numéricos teóricos, evidenciando a importância de saber também tanto a parte teórica, tanto aplicar na parte prática, o que evidenciou a importância de escolher um modelo físico, embora a solução analítica 1D fosse uma estimativa mais rápida, a gente também sempre tem que levar em consideração, nesses casos, um pouco mais difíceis de fazer, um pouco mais difíceis sem utilizar métodos computacionais, também considerar a importância dos dois métodos para ter uma maior assertividade nos cálculos. A gente também, o rigor metodológico foi assegurado através do teste de sensibilidade de malha associado a uma extrapolação de Richardson, e a gente considerou o trabalho extremamente bem sucedido e de uma forma bem estruturada e de uma ótima qualidade. E aqui, por último, aqui só comentar rapidamente, ver que aqui a gente botou todas as referências bibliográficas que foram utilizadas para a formatação e a criação desse trabalho, desse arquivo. Isso mesmo. Quer comentar alguma coisa? Não, as referências que a gente usou foram das pessoas que naturalmente desenvolveram essas coisas, sendo o Encrópera sendo um grande estudioso na área de transferência de calor de massa, e o Baliga e o Patacar foi os caras que basicamente criaram os códigos para a área de transferência de fluxo. Basicamente isso. Muito obrigado a Então, todos. obrigado a todos pelo vídeo e até mais. Até.